Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo habite em seu coração neste dia. Eu quero convidar você que é novato aqui no canal a inscrever-se, ativar o sininho e convido também a permanecer até o final desse vídeo, porque Deus hoje tem uma mensagem muito especial que vai falar ao seu coração. Hoje nós vamos estudar a Bíblia com o tema Testemunhos Cativantes, o poder do testemunho pessoal. Vamos ver o que Deus fala a nós por meio desse estudo de sua palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, que habita no céu, estamos reunidos aqui na tua presença para estudar a tua palavra. E te pedimos que o Senhor nos preencha com o teu Espírito Santo, a mim e a cada pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento. Que o Senhor ilumine a nossa mente e trabalhe em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Bom, irei ler para você Atos 4, versículo 20, que diz o seguinte: Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e das coisas que ouvimos. Está escrito lá em Atos 4, versículo 20. O que nós entendemos dessa palavra é que o que vale é o testemunho pessoal. Ele vale mais do que 1000 palavras. Nós não podemos deixar de falar e nem de viver aquilo que o Espírito Santo já nos transformou. As pessoas precisam ver em nós a luz de Deus. As pessoas precisam ver em nós a transformação que o Espírito Santo provocou em nós, né? O nosso testemunho, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de caminhar aqui nessa terra, ela deve falar mais alto, né? Ela deve ser a palavra de Deus, a carta viva aqui na terra. Quando uma pessoa ela vê o seu testemunho, ela pode até não crer em Deus, mas ela vai ficar impactada pelo seu modo de viver e pela sua vida. Vamos estudar agora o tema Testemunhas Improváveis. E nós vamos ler lá em Marcos 5, versículo 15, que diz o seguinte: Marcos 15, 5, versículo 15, né? Foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tiveram visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. Começaram a rodear-lhe que saísse do seu território. E entrando no barco, rodeava-lhe que fora o endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor se fez hoje, e como teve misericórdia de ti. E ele foi anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam, né? Então, o que Jesus pediu que ele fizesse? Que ele fosse e testemunhasse. Por que Jesus lhe pediu que ele testemunhasse? Porque todos ali naquelas 10 cidades, né, um grande número de pessoas, conhecia a velha vida daquele homem. Ele era agressivo, né, e um andarilho, né, andava por aquela cidade. Ele era conhecido como louco, mas Jesus pediu ele que fosse ali, aquelas 10 cidades, e testemunhasse o que Deus tinha feito. E o que aconteceu? As pessoas olharam para aquele homem e viram o milagre que Jesus fez na vida dele. O testemunho daquele homem falou mais forte. O testemunho daquele homem influenciou centenas
e centenas de pessoas daquelas 10 cidades. Então, o que entendemos aqui é que o testemunho, o que Deus faz na sua vida, você deve contar. Contar aos 4 cantos da terra. Contar por onde você for. E você deve mostrar para as pessoas aquilo que Deus fez na sua vida. Este é o testemunho que o nosso Senhor pede a nós. E por falta dele o mundo está a perecer. Muitas vezes usa improváveis testemunhas, as quais são transformadas por sua graça, para fazer a diferença em nosso mundo. Né? Então muitas pessoas estão perecendo porque falta muitos ainda testemunhar aquilo que Deus tem feito na vida dela. Tem que mostrar, eu era assim e Deus fez isso por mim. E muitos vão conhecer esse Deus que você serve através do seu testemunho, através do meu testemunho. O próximo estudo é Proclamando o Cristo Ressurreto, que nós vamos ler lá em Mateus 28, 5, versículo 6, que diz o seguinte: Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Então, o que nós vemos aqui? Aquelas mulheres chegaram ali para ver Jesus, né? Esperaram o sábado, diz aqui. No fim do sábado, elas foram lá ver Jesus, né? Arrumar o corpo, mas o anjo lhes disse: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Então nós lemos aqui na palavra de Deus que aquelas mulheres se alegraram e foram contar as boas novas do Cristo ressurreto aos discípulos. Mas chegando lá, os discípulos ficaram incrédulos, eles não creram no que aquelas mulheres testemunharam. A Bíblia diz que elas se regozijaram de alegria, elas transbordaram de alegria a anunciar o Cristo ressurreto. E muitas vezes pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Você transbordado de alegria vai anunciar Jesus Cristo, né? Você tem que anunciar esse Jesus cheio de alegria, como aquelas mulheres fizeram. E vai acontecer muitas vezes que não vão acreditar em você, mas você não deve parar, não deve cessar em testemunhar desse Jesus Cristo ressuscitado. Portanto, se os próprios discípulos de Jesus não acreditaram imediatamente, não devemos ficar surpresos se outros não aceitarem de imediato as nossas palavras. No próximo estudo nós vamos ler Vidas transformadas fazem a diferença. Em Atos 4 nós lemos que Pedro e João eles foram levados às autoridades porque eles estavam falando do nome de Jesus. E lemos aqui em Atos 4, 19 e 20. E clamaram-lhes e disseram absolutamente que não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disse: julgai vós, que é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, o que nós vemos aqui em Atos 4? Tentaram calar Pedro e João. E eles responderam: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Serve essa lição para mim e para você. Nós não devemos nos calar em maneira nenhuma, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade do Pai. Que eu e você testemunhemos do amor de Jesus Cristo para as pessoas, até que Ele retorne a esse mundo, porque Ele deseja salvar o maior número de pessoas possível.
através de mim e de você. Façamos como Pedro e João. Não podemos nos calar em hipótese nenhuma e nenhuma circunstância. Nós devemos falar sempre do amor de Jesus Cristo por onde formos, por onde caminharmos. Apesar da aberta oposição, Pedro e João não recuaram de seu testemunho. Jamais devemos recuar de testemunhar daquilo que Deus tem feito a nós. Nós vemos aqui, no próximo estudo, o poder de um testemunho pessoal. O rei Agripa deu a Paulo o direito de defesa. E Paulo, aqui no versículo 26, ele fala de sua vida, fala de seu testemunho, fala do que Deus fez com ele e deixou as autoridades sem palavras, porque o seu testemunho todos conheciam. Toda a autoridade havia presenciado seu testemunho. E Paulo falou com generosidade, com mansidão e com verdade. E ali eles não puderam fazer nada, porque o testemunho era real, era verdadeiro. Podemos ler aqui a palavra: e apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisão. Então, no estudo de hoje, nós entendemos que o nosso testemunho pessoal, ele deve falar mais alto, ele deve gritar mais alto, né? É muito importante você levar a palavra às pessoas, o conhecimento bíblico. Mais importante ainda é você viver o que a Bíblia diz. É você viver aquilo que você prega aos outros. Pois, quando assim acontece, o seu testemunho, o meu testemunho, ele fala mais alto, né? Ele é a Bíblia que as pessoas vão ler, né? E através de você, através de mim e de você, que Deus vai transformar muitas e muitas pessoas, né? Do que estamos cheios, o que estamos vivendo no nosso dia a dia. Nós estamos cheios da palavra de Deus, nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos estudando, nós estamos orando, estamos jejuando. Então, automaticamente, nós vamos viver aquilo que nós alimentamos diariamente. E nós vamos transbordar a todos essa luz o qual nós vivemos. Nós vamos levar a todos o pão pelo qual alimentamos diariamente. E a nossa transformação, a nossa conversão precisa ser diária. Devemos buscar sem cessar a presença de Deus e do Espírito Santo. Não devemos nos calar em momento algum até que Jesus volte. Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Este é o mandamento dele, uma ordenança. Devemos ir, devemos anunciar o tempo todo. Devemos nos afastar das coisas desse mundo. Esse mundo está cheio de atrativos que não levará a nada. Devemos buscar mais a presença de Deus. Devemos procurar viver mais das coisas sagradas, viver mais da palavra, se alimentar mais de Jesus Cristo no nosso dia a dia. Quando assim o fizermos, nós seremos testemunhas, né? Vivas a todos. Que Deus te abençoe e te guarde essas palavras no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que é novato aqui no canal, eu peço que você não deixe de se inscrever, ativar o sininho, tá bom? E você que assistiu esse vídeo até o final, deixe aí abaixo um comentário dizendo o que você achou, para agregar mais nesta palavra, tá bom? Que Deus te abençoe
e vai. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos por essa palavra que o Senhor trouxe a nós. E peço que abençoe cada pessoa que assistiu e que o Teu Espírito Santo as visite nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Forte abraço.